Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, mais uma vez, quero compartilhar com vocês um sonho que o Senhor me deu. Na verdade, esse foi o primeiro sonho profético desde que eu voltei para os pés do Senhor, em 2020, em junho de 2020. Foi uma semana antes, na verdade, de eu firmar, o compromisso com o Senhor. Eu já estava frequentando a igreja, visitando. O Senhor já estava falando comigo. E uma semana antes, exatamente uma semana antes, eu tive um sonho. Foi o primeiro sonho profético, que eu comecei a ter sonhos de lá para cá. E eu nunca vou me esquecer desse sonho. Eu falei com o Senhor, eu nunca vou me esquecer. Passe o tempo que passar, eu nunca vou me esquecer, porque foi bem marcante para mim. Foi assim, eu estava indo para minha casa, como se fosse para minha casa. Eu estava no carro, eu, meu marido e meu filho mais velho. E tava uma tempestade, uma chuva, raios assim, e a gente indo para casa. Porém, no meio do caminho, a gente viu um grande sol, um sol muito grande, se pondo. E aí a gente desceu do carro, eu comecei a tirar foto e eu fiquei muito maravilhada com aquele sol. Era um sol muito enorme, assim, se pondo, porém, a gente olhava para ele e os nossos olhos não doíam, assim, não ofuscava os nossos olhos. A gente conseguia olhar para ele normalmente, para aquele sol. E eu falava, nossa, que lindo, eu preciso registrar, senão ninguém vai acreditar em mim. Eu preciso registrar. E a gente passava debaixo de uma cerca na beira da estrada para poder tirar as fotos melhor, assim. Só que estava chovendo e aquela tempestade, e ao mesmo tempo aquele sol lindo e maravilhoso se pondo. E aí o meu esposo encostou assim na cerca e falou assim, eu espero que as pessoas percebam que isso não é só um sol, que isso é um sinal. Aí quando ele falou isso, eu olhei assim, entendi, que ele estava falando que aquilo era um sinal da vinda de Cristo. E aí entramos no carro e fomos embora. Quando a gente chegou nesse local que seria a nossa casa, mas não era, era como se fosse um acampamento. Tinha muitas mesas, era um quintal com árvores assim, tinha muitas mesas. Cada mesa era de uma família, com seus pertences ali, mala, bolsa. É como se a gente estivesse ali num retiro, um acampamento, algo assim. E no fundo desse quintal, assim, tinha uma grande montanha, um monte muito alto. E essa montanha, tinha pessoas ali subindo já tinha pessoas ali subindo a montanha e tal. E nós estávamos ali embaixo, nesse acampamento. E eu sabia que algo iria acontecer na Terra e a nossa única chance de escapar seria aquela montanha. E algo ia acontecer na Terra. E eu senti no meu coração que o momento tinha chegado. Aquele era o momento. Então eu comecei as malas que estavam em cima da minha mesa, eu comecei a pegar pouquinha coisa, assim, colocar em mochilas para que a gente conseguisse levar durante a subida. Eu não podia carregar muita coisa, então eu pegava assim uma peça de roupa para cada um, uma garrafinha de água e alguma coisa assim para comer, mas bem pouquinha coisa, porque eu falava assim, essa subida vai ser muito difícil. E eu estava com meu filho pequeno e eu ficava pensando, que seria muito difícil aquela subida. Mas o meu marido e o meu filho mais velho iriam me ajudar, para levar o bebê e tal. E seria uma subida muito difícil, uma escalada, porque em alguns locais a gente tinha que escalar, porque a montanha era muito íngreme. Enfim, e eu senti no meu coração que o momento tinha chegado, aquele era o momento. E eu senti uma necessidade de orar. Então, eu terminei de arrumar a mochila e me ajoelhei ali mesmo, no quintal, e comecei a orar. E esse quintal não tinha muro, era uma cerquinha assim. E pela cerca eu via as pessoas passando de carro, vivendo suas vidas normalmente, assim. E eu até pensava na época assim, eu falava, meu marido não pode trabalhar agora, porque senão ele vai se distrair.
ele vai se distrair e vai perder o momento de subir a montanha. Nesse período que eu sonhei, meu marido estava até desempregado, então eu acho que é por isso que eu pensei nisso no sonho. Eu falava assim, se ele for trabalhar, ele vai se distrair igual essas pessoas aí e não vai saber a hora de subir a montanha. E aí eu orava, pedia a Deus pela minha família e fazia ali um clamor, mas eu sabia que o momento já tinha chegado, que era o momento de subir a montanha. E aí eu acordei, assim, muito maravilhada com aquele sonho, muito maravilhada, aquele sonho ficou na minha cabeça muito tempo. E eu agradeci a Deus e eu entendi que era o chamado do Senhor para subir a montanha, que é o Monte da Salvação, né? Ir para os pés do Senhor, servir ao Senhor, e que não é fácil, mas é o único caminho para chegar a Deus e a única forma de escapar do que está por vir na terra é estando no Senhor, no monte do Senhor. Foi o que eu entendi. A terra iria passar por um período e que só quem estiver na montanha é que vai escapar. Só quem estiver no Senhor é que vai conseguir escapar. E além disso, agora já não é mais um sonho, é algo que eu senti em meu coração, não tenho como afirmar, mas eu senti nesse período de 2020, eu comecei a ler a Bíblia novamente e me aprofundar. E quando eu estava lendo em Gênesis sobre Noé, Noé entrou na arca, Deus falou para Noé, entra tu e tua família, porque daqui 7 dias eu enviarei a chuva. Então Noé entrou e ficou 7 dias dentro da arca, antes de começar o dilúvio. E eu senti muito forte em meu coração, eu não tenho como afirmar, mas eu senti muito forte, eu cheguei a falar isso com a minha família. Eu disse assim, eu sinto que 2020 até 2027 são os últimos 7 anos da igreja na Terra. É como se Deus tivesse dado um aviso para a humanidade em 2020, com a pandemia. Entra na arca, tipo, entra para os meus caminhos, né? Porque eu vou enviar uma destruição sobre a terra. E esse sentimento ficou e ainda está em meu coração até hoje. Eu não estou afirmando data da volta de Cristo.